Um dos filmes mais marcantes da época de ouro dos filmes de terror slasher, que pode não ser um dos melhores do gênero, mas que com certeza tem coisas muito legais que você deveria conhecer, então fica até o final do vídeo para saber mais. Dia dos Namorados Macabro, filme canadense de terror de 1981, dirigido por George Milhaka, com história de Stephen A. Miller e roteiro de John Beard. Na história, nós acompanhamos uma pequena cidade pacata que possui uma lenda em volta de um acontecimento em uma mina que gerou uma maldição no Dia dos Namorados. Próximos de comemorarem novamente o Dia dos Namorados com uma festa após 20 anos, coisas estranhas e assassinatos voltam a acontecer na cidade, o que preocupa os moradores e também o xerife da cidade. Eu acho que não tinha dia melhor para eu falar desse filme aqui com vocês do que senão no próprio Dia dos Namorados, que é quando eu tô lançando esse vídeo. E ao invés de fazer alguma coisa óbvia relacionada ao Dia dos Namorados, né, com filmes de romance ou coisa assim, eu pensei, por que não falar de um filme que não é nada romântico sobre o Dia dos Namorados? Então a gente tem aqui um dos filmes mais marcantes do gênero de slasher, que pode não ser um dos melhores do gênero, mas com certeza é um dos filmes que mais se destacou naquela época, quando a gente estava tendo uma onda enorme de filmes de terror slasher que estavam fazendo muito sucesso ali na década de 80, como o A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. A gente tem também uma refilmagem dele de 2009 que se chama O Dia dos Namorados Macabro 3D, que veio naquela época que o 3D no cinema estava crescendo muito e tal, só que eu não sei se vale a curiosidade não. E claro que, como qualquer subgênero de filme que fica muito saturado por um tempo, a gente acaba tendo muitos filmes com fórmulas repetitivas e principalmente muitos filmes ruins. Mas esse aqui é um dos filmes que mais marcam por ter saído no começo dessa moda, chamando atenção por usar de uma forma criativa e muito próxima da data em que ele foi lançado, que é o Valentine's Day, lá na América do Norte, que seria o Dia dos Namorados lá para eles, e também uma locação bem diferente para trabalhar o terror, que seria uma mina subterrânea, que eu já vou falar mais daqui a pouco. Eu particularmente acho esse filme muito bacana, mas tem muita gente que não gosta desse filme até hoje. Ele recebeu muitas críticas na época em que ele foi lançado, principalmente por conta da sua violência. Mas a gente tem que entender que naquela época as pessoas não entendiam direito ainda o subgênero que estava surgindo, né, onde a violência era uma das características principais dos filmes de terror slasher e que realmente causavam muito desconforto no público. Inclusive, o filme sofreu muitas alterações antes de ser lançado por causa disso, por causa das cenas de morte que eram extremamente violentas e gráficas. O filme acabou indo para o cinema com várias dessas cenas cortadas, mas hoje a gente pode encontrar a versão do filme que foi relançada com algumas dessas cenas restauradas, né, o que faz muita diferença no filme, pelo menos pra mim. Isso porque é na maioria dessas cenas que aparecem o assassino, e que, diga-se de passagem, são cenas bem curtas, então eu recomendo que você assista essa versão do filme, que é a que geralmente você encontra no streaming aqui no Brasil, que é a que foi relançada em Blu-ray, em alta definição. E você consegue perceber que essas cenas elas foram recolocadas no filme, porque a imagem do filme abaixa um pouco de qualidade nesses momentos, porque as cenas elas foram restauradas da película do filme, né? Então a imagem fica meio esquisita nessas horas. E até dá pra entender porque que muita gente criticou esse filme na época, porque sem essas cenas que foram cortadas, das mortes dos personagens, né, que essas cenas violentas, que foi a versão que foi pro cinema, esse filme fica parecendo muito mais um filme de romance, com pouquíssimo terror. Ele tem um foco também bem grande na relação entre os personagens. Os principais, eles são jovens ali que trabalham naquela mina da cidade, né, que tem toda aquela lenda em volta dela, e dois deles ali estão tendo um conflito porque um talaricou a namorada do outro, e quase que o filme todo é aquele grupo de jovens se preparando para o Dia dos Namorados, que está sendo uma data muito esperada por eles, afinal não acontece nada naquela cidade, claro, porque também é um monte de jovem querendo curtir numa data que teoricamente todo mundo ia se pegar. E essa vocês sabem que é a fórmula principal dos filmes de slasher, né, que são jovens que vão para curtir em um lugar que eles
não deveriam, e um monte de morte começa a acontecer. As cenas de morte desse filme eu acho bem criativas, elas são realmente bem pesadas, ele tem um trabalho de maquiagem que é muito bem feito até hoje, eu acho. Tem uma cena que eu acho que é muito marcante, que não é spoiler, porque ela acontece bem no começo do filme, em que o xerife encontra um corpo dentro de uma máquina de lavar numa lavanderia. E essa cena, ela é muito horrível visualmente, eu nem vou colocar aqui no vídeo, porque senão o YouTube vai ferrar meu vídeo. Mas o filme é repleto de momentos gore, assim, que fazem a gente ficar realmente chocado com a violência. E outra coisa que eu acho que é uma ideia boa no filme, que eu ia comentar, mas que eu acho que não é bem executada, é o uso da mina como ambientação pro clímax do filme lá no terceiro ato. Os personagens, eles ficam meio perdidos ali na mina, né, e tá uma loucura porque o assassino teoricamente tá lá e eles precisam sair, mas a mina é muito grande, então fica uma confusão porque ninguém se encontra. E essa parte do filme eu acho meio bagunçada, eu entendo que deve ter sido bem difícil, né, ter dado essa noção espacial de dentro da mina pra gente, principalmente de filmar lá dentro também, né, porque ela é uma mina real, aquele espaço, não é um cenário, mas além dessa confusão, muitos momentos nessa parte do filme esbarram um pouco naquele exagero de filme de terror, com os personagens fazendo coisas meio questionáveis, do tipo, sai logo daí, pelo amor de Deus, o que você tem na cabeça? O que eu acho que é muito contraditório com o restante do filme, que é muito bem desenvolvido e muito divertido também. A gente não tem muito aquela coisa dos personagens meio tapados de filme de terror, são situações que realmente eles são pegos de surpresa e a gente também, e tudo se encaixa melhor quando a gente descobre a identidade do assassino, que é uma revelação bem interessante do filme, mas que quando acontece a gente fica meio... era isso? De qualquer forma, eu gosto desse filme, mesmo ele tendo alguns probleminhas, ele pode não ser o filme de terror mais assustador, realmente não é, mas no meio de tanto filme ruim que saiu naquela época, esse aqui se destaca bem mais que os outros, principalmente por ser muito divertido. Então, se você nunca assistiu o Dia dos Namorados Macabro, eu recomendo que você assista, principalmente se você for fã de terror, assim como eu. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu o Dia dos Namorados Macabro, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Esse vídeo só está sendo possível graças ao apoio de pessoas como o Renan Andrade e de várias outras que apoiam o canal lá no projeto do Apoia-se. Então considere você também a se tornar um patrocinador do canal. E se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações, porque tem crítica de filme aqui toda semana. E também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.